Bom, voltamos com o nosso estudo de regiões polares, agora com a Antártida. Na aula anterior, nós vimos o Ártico, a região polar do hemisfério norte. Agora vamos tratar do estudo desse enorme continente aqui chamado Antártida ou Antártica. Ambos as nomenclaturas estão corretas. Primeiro, gente, é importante que nós não vamos tratar da Antártida sempre com essa imagem, com essa visão, com essa projeção, porque dessa forma estamos tratando a Antártida no planisfério. É como se o globo ele fosse aberto. Então é importante conhecermos outras formas de representar esse espaço. É a chamada projeção azimutal, é aquela que pega, ou plana, que pega uma parte do espaço geográfico. Então, muita gente tem dificuldade de detectar qual espaço geográfico é esse. E, na verdade, é a Antártida, que está apenas sendo mostrada numa outra forma de representação. É como se nós não estivéssemos vendo, vamos colocar assim, de frente, mas é como se nós estivéssemos vendo dessa forma. Então, esse espaço aí é exatamente esse. É o nosso objeto de estudo, o continente antártico, representado numa projeção chamada azimutal ou plana. Então, quando virmos esse território, já tenhamos ciência de que é a Antártida vista de uma outra perspectiva, de uma outra forma, numa outra projeção. Aí o nosso território. Então, se formos observar aqui a Antártida, a América do Sul, também próxima à Antártida, a Austrália, aqui, e também próximo à África. Lembrando que estamos vendo numa outra projeção, não muito comum, por isso que muitas pessoas têm dificuldade de detectar o que o mapa está trazendo. Superfície: 13.101.154 km², população temporária, constituída pelas equipes científicas. Em geral, a população temporária da Antártida é de 5.000 pessoas. No inverno, esse número reduz-se a 1.000 pessoas. Pico mais elevado, Vinson. Lembrando aí que o inverno é o período da grande noite. A Antártida tem esse fenômeno do grande dia, meses de claridade solar, e a grande noite, meses de escuridão. Então, nesse inverno, na grande noite, a população é bem reduzida. Nós temos ao redor do continente o que chamamos de banquisa. Banquisa é camada superficial de gelo resultante do congelamento da água do mar. Então, banquisa ou banco de gelo é água do mar que congelou devido ao frio polar. Não devemos confundir a banquisa com os icebergs, que são água doce gelada. Icebergs são blocos de gelo que se desprenderam das geleiras e caíram no oceano. 90% da água doce do mundo se encontra na Antártica, sob a forma de geleiras e icebergs. Problemas ambientais na Antártica: efeito estufa, tendo como consequências diretas na Antártida, como o derretimento das geleiras, e também o buraco na camada de ozônio. A Antártida é um continente muito peculiar e, por conta do seu isolamento e das suas condições, acaba sendo um indicador das mudanças que estão acontecendo no mundo. Então, as mudanças que acontecem no planeta não são tão perceptíveis em outras partes do mundo. Agora, como a Antártida é um continente muito sensível, essas mudanças que acontecem no mundo se dão de uma forma muito clara na Antártida. Aí o iceberg, que é um bloco de gelo que se desprende das geleiras. O iceberg ele é formado de água doce,
diferentemente da banquisa, que é água do mar que congelou. A Antártida é um continente muito rico em recursos minerais, energéticos, como petróleo, carvão, minério de ferro. Temos também aí o krill, que é uma espécie de crustáceo muito parecido com o camarão, rico em proteínas, bacalhau. Então, é um continente que há muitos anos despertou a cobiça de outros países. Então, vamos lá. É um textinho aqui que tem uma importância muito grande para entendermos a Antártida. A Antártida é um continente com 13.101.154 km², nenhum habitante permanente e temperaturas mínimas de até menos 89 graus Celsius. É a parte mais fria do planeta Terra. É cercada pelas águas dos oceanos Pacífico, Atlântico e Índico. Em 1959 foi firmado o Tratado da Antártida, em Washington, Estados Unidos, regulamentando o uso da região para pesquisas com fins pacíficos. E ele entrou em vigor em 1961. O Brasil passou a fazer parte do grupo que desenvolve atividades na Antártida em maio de 75. Em 1991, com o Protocolo de Madrid, ficou proibida a exploração econômica dos recursos minerais da Antártida por 50 anos, e em 94 foi criado o Santuário Internacional da Antártida. A partir de 2048, os países signatários do Protocolo de Madrid deverão começar a discutir a exploração mineral da região ou não. 26 países, hoje tem mais, possuem bases de pesquisa científica no continente, onde não são permitidos exercícios militares, testes nucleares ou depósitos de lixo radioativo. As bases de pesquisa têm aproximadamente 5.000 pessoas e no inverno 1.000. Em 84, o Brasil construiu a Estação Antártica Comandante Ferraz na ilha Rei George. O interesse na Antártida se dá pelos recursos naturais, além de ter 90% das reservas de água doce do planeta. Sem contar também, gente, os interesses científicos. A Antártida é um continente único para pesquisas de geologia, de biologia, de climatologia. Então, por exemplo, encontraram fósseis na Antártida provando a teoria das placas tectônicas, provando que a Antártida já esteve junta de outros continentes, por exemplo. Então, ali se dão os mais variados estudos científicos. E as camadas de gelo sobre o continente vão ajudar e muito as pesquisas do paleoclima, estudar o que aconteceu no passado do nosso planeta, porque essas camadas acumuladas ali, elas contam uma história. Aspectos físicos da Antártida. Clima polar, bioma predominante tundra, relevo acidentado, planaltos e montanhas, hidrografia rio Onyx. É um fluxo de gelo derretido que corre da geleira Wrigg até ao lago Vanda durante o verão na Antártida. É o maior rio da Antártida com 32 quilômetros de extensão. Então, lembrando que muitas dessas características físicas da Antártida também são características continentais do Ártico, o clima polar, a vegetação, o bioma tundra, aí o relevo, a fauna, o derretimento das geleiras, aspectos históricos. As primeiras expedições realizadas e documentadas em direção ao continente ocorreram no século XVI. O primeiro a circunnavegar o continente foi o navegador inglês James Cook. Aí Cook foi o primeiro a tentar chegar lá. Os russos foram de fato os primeiros a chegarem. No século XX, temos aí o início das disputas pela soberania sobre territórios na Antártida. Os países começaram a tentar um colonialismo sobre o continente antártico. Porém, com o Tratado da Antártida, essas pretensões de obter territórios acabaram caindo por terra, porque o Tratado da Antártida vai colocar
em suas características principais, que a região não vai poder ser explorada economicamente, além de pertencer a toda a humanidade. Mesmo assim, alguns países ainda têm pretensões territoriais sobre porções da Antártida. Pretensões essas que não são levadas adiante pela ONU. Reino Unido, Nova Zelândia, Austrália, França, Noruega, Argentina, Chile e Brasil possuem seu espaço no continente gelado. Em 1982, o governo militar criou o PROANTAR, o Programa para Estudos Científicos na Antártida. Em 84, foram instaladas as primeiras bases científicas do Brasil na Antártida, na ilha Rei George, criando assim a Estação Antártida Comandante Ferraz. Estação Comandante Ferraz, na ilha Rei George. Alguns dizem que essa estação ela nem é na Antártida propriamente dita, mas aqui numa ilha bem próxima à Antártida. Aí a nossa estação, Comandante Ferraz, belíssima. Tenho certeza que todos gostariam de conhecer. Porém, em 2012, essa estação ela foi incendiada, pegou fogo, mas foi reconstruída e já em 2020, em janeiro de 2020, foi reativada com a continuação dos estudos de geologia, de botânica, de biologia, de climatologia. Aí as pretensões territoriais, então Austrália, Noruega, Reino Unido, Chile, ainda reivindicam territórios na Antártida. Alguns reivindicam o mesmo território, porém essas pretensões elas não são levadas adiante por conta da Antártida não ser de um país só, porque isso causaria problemas. Então, sendo como definido no Tratado da Antártida uma região de toda a humanidade, assim facilita que todos tenham acesso aos estudos, às bases, porque se dividir a região acaba criando mais conflito geopolítico, diminuindo o acesso também de outros pesquisadores, cientistas, povos e países no acesso ao continente. Temos aí a questão do buraco na camada de ozônio, por conta do lançamento dos gases clorofluorcarbono. Eles acabam reagindo com o ozônio, destruindo o ozônio, facilitando assim a entrada dos raios ultravioleta, raios que são nocivos aos seres humanos e também a fauna e a flora. Então, por que a Antártida está mais suscetível à destruição da camada de ozônio? Então, aqui no 5 já obtemos a resposta. O buraco no sul é bem maior que no norte, porque no Polo Sul a temperatura é mais fria e a circulação é pequena. Com isso, o CFC, que é o gás lançado aí de geladeiras, de sistema spray, como desodorante, inseticida, também o ar-condicionado também emite o gás CFC, apesar da redução do CFC ter diminuído bastante nas últimas décadas, graças à tecnologia, causando transformações aí nas geladeiras, no ar-condicionado. Com isso, o CFC se concentra em enormes quantidades nas nuvens. Quando chegam os meses de sol, os raios UV dissolvem essas nuvens de uma só vez, liberando uma quantidade muito maior de cloro para detonar o ozônio. Então, como eu disse, a Antártida é um continente que é um indicador das mudanças que estão acontecendo no planeta. Então, ali, a destruição da camada de ozônio é mais perceptível, ali o buraco é maior. Então, a camada de ozônio, que tem essa importância enorme, ela fica comprometida. Com a camada de ozônio comprometida, muito pouco da radiação é filtrado e a maior parte é absorvida pela Terra. Então,
o buraco na camada de ozônio ele é maior na atmosfera acima da região da Antártida, por conta das características que nós vimos de circulação atmosférica. E os raios ultravioleta, de toda forma, eles têm penetrado no planeta Terra em toda a superfície. Por isso é importante aí, óculos escuros, filtro solar, chapéu, guarda-sol, evitar se expor ao sol naquele horário de raios solares mais intensos. Então, basicamente é isso. Assim nós concluímos o nosso estudo sobre o continente gelado.